Então, pessoal, hoje a gente trouxe para vocês um trabalho de gestão de operações 2 do professor Dr. José Tasso, que a gente traz o tema que é produção limpa. A gente trouxe um artigo que ele fala da avaliação de oportunidade de produção mais limpa para a redução de resíduos sólidos na fabricação de tinta. O nosso grupo é formado pela Miriam Barros, Rafael Menezes, Fernanda e Henrique Majésica. A produção mais limpa ela tem origem nas iniciativas de muitos países em criar legislações ambientais mais severas, no intuito de aumentar a fiscalização por intermédio de órgãos reguladores ambientais, assim como a USEPA, que é uma agência federal de produção ambiental dos Estados Unidos, e a UNEP, que é um programa de sustentabilidade da ONU. A International Declaration on Clean Production, de 1998, afirma que a produção mais limpa é a aplicação contínua de uma estratégia ambiental preventiva e integrada, aplicada a processos produtivos, se incorpora o uso mais eficiente de recursos naturais e, consequentemente, minimiza a geração de resíduos e poluição, bem como riscos aos seres humanos. Boa noite, nós vamos falar aqui um pouco sobre indicadores econômicos. Os indicadores econômicos eles foram criados a partir dos objetivos de desempenho que a indústria almeja alcançar. São divididos em qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo. Eles foram ponderados conforme a pontuação obtida através de aplicação de uma matriz que avalia os parâmetros como gravidade, urgência, tendência, facilidade de investimento, denominado matriz GUTFI, adaptada do Programa de Excelência Gerencial do Exército Brasileiro. Essa matriz ela consiste em uma técnica que possibilita transformar todos os dados qualitativos em dados quantitativos. No quadro aqui a gente mostra os parâmetros da matriz, no caso gravidade, urgência, tendência, facilidade de investimento. A gravidade ela é a consequência que irá acarretar se nenhuma providência for tomada. A urgência refere-se ao prazo para uma tomada de ação. A tendência ela busca definir a proporção de problema no futuro. Facilidade deve observar o quanto é fácil se resolver uma situação, e o investimento avaliar qual será o gasto para resolver o problema. No quadro 2, ele faz a pontuação de 1 a 5 desses parâmetros, do 5 no caso, do maior para o menor, de acordo com os parâmetros que eu disse agora: gravidade, urgência, tendência, facilidade de investimento. O valor presente líquido, ele expressa monetariamente o custo e os benefícios de um projeto. Esse método ele consiste em calcular o valor presente para o fluxo de caixa, saída e de entrada do investimento em questão, usando a taxa de juros do mercado. Neste caso, se o valor contado for zero, significa que o retorno do investimento coincide com a taxa de juros do mercado. Caso o valor seja positivo, ele representa que quanto a renda de investimento excede a renda esperada dada pela taxa de juros de mercado. E quando negativo, significa que a renda que o investimento proporciona é menor que o custo de oportunidade. Para o cálculo do VPL, a gente vai considerar aqui a taxa de desconto de 5%, que é igual à taxa mínima de atratividade. Ou seja, uma taxa de juros de mercado para descontar os custos e os benefícios correntes. Aqui nesse quadro a gente apresenta aqui a fórmula do VPL. Nessa fórmula mostra o somatório do tempo do 0 até 15, que no caso o projeto tem 15 anos, e essa fórmula aqui dada, onde as variáveis seriam B, que é igual ao benefício, C igual ao custo, T igual ao tempo, que é em anos, I é a taxa de desconto, e quando o VPL for positivo, o projeto é considerado viável, e quando ele é negativo ou igual a zero, o projeto é considerado inviável. O tempo de recuperação de investimento. Nesse projeto nosso, a gente vai usar calculando o VPL novamente, mudando a taxa de desconto em múltiplos de 5 até chegar aos 20%.
No caso, fazendo esse cálculo, nós chegaremos ao valor da taxa de recuperação de investimento. Ela consiste no cálculo do tempo necessário à recuperação do investimento realizado, com base no fluxo de caixa dos valores trazidos ao valor presente líquido. No quanto a gente faz o cálculo do valor presente líquido, a gente consegue os parâmetros para poder calcular a taxa de recuperação de investimento, usando de 5% a 20%. Nessa taxa, a gente tem um somatório do tempo zero ao 15º ano, aí nós pegamos o VPL do benefício menos o VPL do custo. No investimento, é um indicador que ele vai servir para esse projeto para comparar o montante de capital necessário para implementar a técnica de produção mais limpa. Razão custo-benefício. Através da razão custo-benefício, é possível utilizar o critério de aceitação de oportunidades da produção mais limpa com base nos benefícios e custos gerados. E o percentual de manutenção, através da razão custo-benefício, é possível utilizar um critério de aceitação de oportunidades de P mais L, produção mais limpa, com base nos benefícios e custos gerados, adotando-se uma premissa que o custo da manutenção é igual a 3% do investimento, percentual médio fornecido pelos fabricantes dos equipamentos. Aqui mais embaixo, no slide, a gente tem um cálculo dessa razão custo-benefício, que ela é bem parecida com o cálculo de VPL. As variáveis são as mesmas. Nesse caso, se a razão custo-benefício for maior do que 1, os benefícios são maiores do que os custos. Se a razão custo-benefício for menor ou igual a 1, os benefícios são menores ou iguais aos custos. Indicadores ambientais. Para a avaliação qualitativa de risco ambiental, foi considerado o mesmo peso na ponderação dos indicadores, pois todos os itens foram considerados importantes na mesma proporção pela empresa estudada. Os indicadores ambientais resultam da etapa de priorização da causa principal escolhida, que foi o meio ambiente. Esses indicadores são causas secundárias que foram apontadas no diagrama de causa e efeito. São eles: lavagem com solventes, descarte de matéria-prima em aterro sanitário, queima de matérias-primas por incineração, despejo de matérias-primas no processamento. A pontuação desses indicadores se deu com base na maior frequência de votos dos participantes, que seguiram critérios de severidade e frequência relacionados no quadro 3. Os critérios são desprezível, marginal, crítica e catastrófica de severidade e de frequência extremamente remota, remota, improvável, provável e frequente, conforme o quadro atrás. Estudo de caso da indústria de tintas. O estudo de caso foi realizado em uma fábrica de tintas anticorrosivas para revestimento localizada no Rio de Janeiro. Foi permitida a realização desse estudo de caso, cujo foco foi definido nas perdas de matérias-primas em pó gerada na fabricação de tintas. As matérias-primas em pó utilizadas na fabricação de tintas chegam de um fornecedor situado em São Paulo, em embalagens de papelão com capacidade de carga de 10 a 40 quilos. As perdas de matéria-prima ocorrem na pesagem do corte, dos sacos de papelão e do despejo de matérias-primas nas máquinas de processamento. Essas perdas são varridas do chão de fábrica, permanecem presas no interior das embalagens de papelão ou são aspiradas por um exaustor. Coleta de dados. Com a observação do processo de produção de tintas nas informações fornecidas pela empresa, foi possível definir algumas premissas que são: demanda regular de 2.669 toneladas de matérias-primas em pó processadas anualmente. Perda de 82 toneladas ao ano, sendo 55 nas embalagens de papelão, 4 na varrição e 23 no exaustor. Custo anual da perda, mais de $37 mil. Embalagens de papelão vazias totalizam 71 toneladas ao ano e custam mais de $177 mil. Distância até o fornecedor, 481 quilômetros do Rio a São Paulo. Taxa de câmbio 1,8049 do Banco Central.
Resultado dos indicadores econômicos. 3 oportunidades de produção mais limpa foram avaliadas através dos indicadores de custo e benefício econômico. São elas: alteração na embalagem do fornecedor, coprocessamento e reaproveitamento de matérias-primas no processo produtivo. Considerando os critérios de pontuação apresentados no quadro 2, o resultado da aplicação da matriz GUTFI para estabelecer a prioridade dos objetivos de desempenho na ponderação dos indicativos de custo econômico está apresentado conforme localizado ali atrás. O percentual individual dos objetivos de desempenho é o resultado do produto dos valores das colunas GUTFI, de cada um deles sobre o somatório do produto de todos os objetivos de desempenho. De acordo com a tabela 1, o valor presente líquido é o principal indicador, onde o objetivo de desempenho econômico seria o custo com a porcentagem no valor de 33%, sendo a ordem prioritária na tabela. A análise de custo-benefício da primeira opção, que é a alteração na embalagem, é a técnica de nível 1, que é a redução na fonte. O investimento inicial seria de $16.518 para adquirir 2.225 bombonas, que comprovadamente atende a demanda semanal. O custo anual de retorno dessas embalagens vazias seria de $113.000, menor do que o custo de incineração das embalagens de papelão, que hoje tem $177.000. Através dos cálculos de VPL maiores que 1, foi comprovada a viabilidade e os ganhos dessa alteração resultariam em $381.402,70. O coprocessamento dos resíduos químicos seria reaproveitar as matérias como combustível. Para isso, seria necessário o investimento de $35.603 para fazer o coprocessamento de 153 toneladas anuais, mais o custo anual de transporte dessas embalagens, que seria de $22.928. Os benefícios anuais resultam em $167.036. E a curva de VPL também foi maior que 1, comprovando a viabilidade do projeto com as mesmas taxas calculadas da análise anterior. A análise do custo de benefício do reaproveitamento de matéria-prima é a técnica do nível 2, que é a reciclagem interna. O investimento inicial seria de $95.573 e os benefícios gerados seriam de $204.384, com a mesma análise de VPL favorável, utilizando as taxas, e o TRI também permanece. Os resultados dos indicadores de risco ambiental foram considerando as causas do desperdício, o efeito do desperdício, o risco do desperdício, a frequência que ele acontece, a severidade, a pontuação do risco e o grau do risco médio. E para cada uma das alternativas foi feita uma soma ponderada do produto de cada um dos resultados da tabela. A matriz de ecoeficiência, ela compara o custo econômico e o risco ambiental, sendo o eixo X o resultado do custo econômico, que foi dividido entre os 5 fatores, certo? Para cada uma das 3 alternativas, e o risco ambiental em 4 fatores igualmente classificados. Já o gráfico de ecoeficiência demonstra qual é o risco ambiental de cada alternativa comparado ao custo econômico da implantação de cada uma delas, sendo que o coprocessamento tem um maior risco ambiental e o reaproveitamento da matéria-prima o maior custo econômico. A alteração da embalagem é a alternativa que fica intermediário em cada um dos eixos. Sobre os resultados,
foi identificado que a taxa mínima de atratividade, que tem o maior valor presente líquido, é o da técnica de alteração de embalagens. Quando se analisa os 3 gráficos, percebe-se que a razão de custo-benefício e VPL mais favorável foi a da opção de nível 1. A conclusão é que a técnica de produção mais limpa, ela serve para comparar o custo econômico e risco ambiental com vários indicadores. Esses resultados apresentam vantagens e desvantagens, mas foi possível identificar quais que podem trazer maior retorno para a empresa. O gráfico de ecoeficiência também mostra a frequência de cada risco, certo? Da matriz de cada uma das alternativas e a severidade da implantação.